Olá, estamos agora no dia 4 da nossa campanha de jejum e oração. Ficamos felizes em receber você aqui e continuar nessa disciplina, nessa busca, nessa entrega na presença do Senhor. E por falar em disciplina, temos falado sobre o texto de segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 7, o versículo de número 14, que apresenta para nós uma verdade que nós não podemos de maneira nenhuma refutar. A palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto já tem nos acompanhado até aqui e nos ensinado de uma maneira tão rica que Deus deseja se manifestar. Deus quer se derramar sobre o nosso coração. Deus não dá da sua bênção nem da sua presença a conta-gotas. Na verdade, o derramar dele é abundante. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo número 3, que ele orava para que todos os crentes em Cristo recebessem da plenitude, de toda a plenitude de Cristo. Imagina só quanta bênção tem aí. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que nós teríamos vida e a teríamos em abundância. O Salmo 23 diz que Deus unge a nossa cabeça com óleo, simbolizando da sua presença, até que o nosso cálice transborde. Deus quer dar mais e Deus quer dar mais da sua presença na nossa vida. Porém, nós precisamos tomar algumas atitudes para que isso aconteça. Por isso, o texto de 2 Crônicas 7,14 é para nós uma orientação clara e definitiva. Se nós queremos desse derramar, nós precisamos assumir compromissos com isso. Se queremos o coração avivado, precisamos estar dispostos a isso. E a palavra é humilhar, orar, buscar. Mas agora chegamos ao quarto elemento para o avivamento do nosso coração: um compromisso, pagar o preço para que isso aconteça e a terra do nosso coração seja definitivamente sarada. O texto nos fala sobre se converter dos seus maus caminhos ou se afastar dos seus pecados. Essa palavra talvez seja a menos politicamente correta dos nossos dias. No mundo de grandes tolerâncias, onde as pessoas dizem a seguinte frase: o importante é que você está feliz. Ou seja, como se a felicidade pessoal e subjetiva legitimasse qualquer atitude, por mais insensata ou mais incoerente que ela fosse. Por isso que o texto nos chama a uma atitude grave, séria e que envolve um grande comprometimento, que é abandono dos pecados. O chamado ao cristianismo é um chamado para a santidade. Nós não podemos negar essa mensagem. O chamado ao cristianismo é um chamado para o arrependimento. João o Batista começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependam-se. Ou seja, essa palavra faz parte da caminhada cristã. E veja bem que interessante, o próprio apóstolo Pedro, no sermão do dia de Pentecostes, começou o seu discurso dizendo: arrependam-se. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento, não porque somos os piores dos seres humanos, mas porque nós de fato somos pecadores. Todos nós, quer tenhamos cometido grandes erros ou pequenos, somos chamados de pecadores. A questão é que todo pecado que é confessado é perdoado. A pergunta não é se você é um pecador. Certamente você é. Eu o sou. A pergunta é se você é um pecador perdoado. Porque a palavra de Deus diz em 1 de João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados a Deus, ah, ele nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça. O problema não é pecar, o problema é continuar pecando e não se afastar dele. O problema não é que nós tenhamos quedas, porque isso faz parte da vida humana. O problema é que queremos justificar as nossas quedas, escondê-las e até mesmo colocá-las debaixo do tapete. O salmista Davi disse isso no Salmo de número 32. Ele disse: Ah, Senhor, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos ficaram envelhecidos dentro de mim. Ou seja, vai se secando. Não pode esconder pecado. Não pode querer driblar isso com uma certa hipocrisia religiosa ou até mesmo com uma justificativa leviana e até mesmo
com a intenção de ser moderno. Ah, é só uma coisa da cultura. Isso é normal nos dias de hoje, não é? Se você quer o derramar de Deus e a presença dele, precisa passar pela cruz, precisa confessar pecados e precisa viver em santidade. Eu quero perguntar para você: você deseja o avivamento de Deus na sua vida, no seu coração? Isso passa por um profundo reconhecimento e um pedido de perdão no altar do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoe. E você não precisa ter vergonha disso, porque Ele certamente perdoará. A palavra de Deus diz em Miqueias, capítulo número 5, que Ele joga os pecados na profundeza do oceano. Ou seja, e ali Ele escreve que não se lembra mais. Até tem um pastor que faz uma brincadeira sempre dizendo isso. Ele diz: Deus joga os nossos pecados no fundo do mar e coloca uma placa proibido pescar. Você é um pecador. Eu sou, mas precisamos ser pecadores que se afastam continuamente daquilo que desagrada o coração de Deus e nos entristece, numa confissão sincera do nosso coração diante dele, para que sejamos pecadores, perdoados pelo sangue de Jesus. Vamos chamar pelo avivamento do nosso coração? Vamos confessar nossa vida diante do Senhor. Pai, nós reconhecemos que não somos nada. Reconhecemos que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal, esse acaba nos pegando, Pai. Miseráveis homens e mulheres que somos diante do Senhor, porque Deus não há santidade e justiça que possa atrair os seus olhos a nós. Mas, Pai, confessamos o nosso pecado, nos humilhamos diante de Ti e pedimos: aviva o nosso coração, toca a nossa alma, nos desperta, purifica de todo o pecado e nos ajude a viver e a andar em santidade, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Agora eu te vejo no novo texto, numa nova dinâmica sobre avivamento, no encontro do dia 5. Te vejo lá.